Para não estragar sua forma nova de pasto, quanto que você deve colocar o seu gado? Pessoal, hoje uma reforma de pasto, se você for fazer isso como manda o figurino, vai custar em torno de 3.500 a 4.500 reais. Mas isso considera o que, Diga? Absolutamente tudo. Trator, óleo diesel, ora máquina, semente, adubo, calcário, gesso, tudo que você precisa para poder reformar esse pasto. Só semente e grade vai ficar um pouco mais em conta, mas também não é pouco dinheiro. Você tem que colocar dinheiro no negócio. Mas e aí, né? Qual que é a hora certa que você deve colocar esse gado para não estragar a sua forma nova? Estou falando só do valor de reformar, nem falando do tempo que você demora para pegar esse dinheiro para trás, para você recuperar esse valor, esse custo, né? Para poder fazer a reforma desse passo. Quando que você vai pegar esse dinheiro para trás? E tem gente que acha que é só isso, né? A hora de colocar o gado, acertar essa hora e pronto, para por aí. E tem outras coisas também que eu vou te mostrar agora nesse vídeo, porque não só a hora de colocar o gado no pasto é importante, mas tudo aquilo que você faz também depois que você coloca. Qual que é o gado certo, a hora certa, o que que você precisa de fazer, inclusive depois que você tira esse gado, que são coisas que algumas pessoas não fazem, depois ela olha e fala assim, olha aqui esse pasto, né? Ah, não tem 3 anos que eu reformei, não tem 2 anos, não tem 5 anos que eu reformei. Enquanto nós temos pastos aí, principalmente em regiões de cerrado, que pastos aí com 30 anos, 20 anos de forma, e o pasto ainda ele entrega, assim, uma capacidade de suporte muito boa. Então, meu nome é Diego Arruda, eu sou o criador do canal da Nova Pecuária, mas antes da gente dar início, eu peço que você dê o seu like, que você se inscreva no nosso canal, para você continuar recebendo as notificações dos próximos vídeos, dos próximos conteúdos que virão. Compartilhe também esse vídeo, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Eu te peço isso porque é muito importante para o meu trabalho e contribui para a gente estar sempre colocando novos vídeos aqui para você. Coloca também aqui nos comentários quais são as suas dúvidas, que eu também vou te responder. E aproveita também para você conhecer a comunidade da Nova Pecuária, que é onde a gente fala de forma mais aprofundada sobre diversos temas de pecuária, né? A gente fala que é o dicionário da pecuária. Lá a gente aborda cria, recria, engorda, confinamento, semi-confinamento, a gente fala de nutrição, a gente fala de gestão, falamos de pessoas, tudo aquilo que está envolvido no universo da pecuária. Então, depois que você assistir a todo esse vídeo com atenção, eu vou te convidar para você clicar aqui embaixo no link para você conhecer a nossa comunidade, a comunidade da Nova Pecuária. Essa é a grande dúvida recorrente e as pessoas perdem às vezes a reforma de pasto, elas diminuem o tempo de benefício, o tempo de uso mesmo, né, de vitalidade dessa pastagem, por decisões erradas que elas tomam na hora de colocar o gado. Porém, não é só isso, não é só a hora de colocar o gado. É o que você também faz depois que você coloca, qual gado que você coloca, a quantidade de animais que você coloca e o que você faz com esse pasto depois que você tira os animais. Então, tudo isso é um conjunto de ações, é um conjunto de coisas que você, de fatores que você vai fazendo para ajudar você realmente, de fato, usufruir. Esse pasto, inclusive, que vocês estão vendo aqui nessa foto, é um pasto que com 3 anos de reforma acabou. Acabou completamente. Por quê? Porque não fez o que a gente coloca, o que eu vou colocar aqui para você nesse vídeo, tá? Então, quando a gente está falando, pô, mas eu coloquei o pasto, o que a gente precisa de entender? A diferença, primeira coisa, de reformar um pasto. Você vai colocar aí um animal, um pasto, depois que você reformou, de 90 a 120 dias. O que você vai ter que avaliar? Você tem que avaliar se não está tendo morte de capim. Tem gente que fala, ah, mas tem que esperar sementear. Não, não tem que esperar sementear, porque senão
você usava o banco de semente que está ali mesmo, tá? Então você já tem que jogar a quantidade de semente suficiente para poder formar o pasto. Porque as pessoas, espera sementear, não, espera mais isso, espera mais aquilo. Depois, na hora que vai ver, o capim acabou, o gado simplesmente acabou com o capim, que isso é uma das coisas que pode, inclusive, fazer com que você perca a sua reforma de pasto. E aí a gente se diferenciar. O que, que é diferente de você reformar e você recuperar? Vocês podem ver que nessa fotografia tem as manchas aqui que elas estão um pouco mais realçadas. O que, que é isso? Foi reformas pontuais. Isso aqui era tudo bola de mato, aonde a gente fez, né, a limpeza disso e aí já veio jogando semente. E uma das coisas que as pessoas erram nisso aqui, muitas vezes, então a gente fala, pô, mas Diego, você fala aqui algumas vezes lá no seu perfil que o ideal não é você reformar, né, só uma parte do pasto, porque o gado vai bater só ali aonde que você coloca a semente, onde é que o capim está um pouco mais novo. Isso daqui a gente não vai entrar agora. Isso aqui é tema, assim, para sei lá quantos vídeos de YouTube, tá? Então, é só para a gente poder diferenciar o que que é reforma e o que que é recuperar. E por mais que a gente não recomende que seja feito essas, não que a gente não recomenda, tá? Perdão pelo uso da palavra aqui. Mas isso é coisas que podem ser feitas sim, inclusive essa recomendação de fazer aqui foi minha, porém a gente tem algumas formas de fazer isso melhor, tá? Mas quando a gente não tem outra alternativa, eu não vou reformar esse pasto todo aqui por causa de duas curucas aqui de bola de mato. Não faz sentido. E aí eu tenho que pensar o seguinte, qual que é o manejo que eu vou fazer? Por quê? Porque olha o tamanho desse pasto, olha quantas cabeças que cabem nesse pasto. O que vai acontecer quando eu soltar o gado? Vai comer só aqui. Vai comer só aqui. Então o que eu faço para evitar que esses animais comam só aqui? Não é o objetivo desse vídeo agora, mas só para vocês poderem entender isso daqui, para falar assim, pô, o Diego fala uma coisa e poder falar outra. Não, não é isso, tá? Então, diferença de reformar e recuperar, e aí a gente tem a recuperação de quê? Com veda, com veneno, etc, etc, etc. Reformar é o simples fato de você virar a terra em qual sentido? Gradear, uma grade, duas grades, se for necessário, às vezes até três grades, nivela, planta, joga isso, esse é o objetivo. Mas quais são as perguntas que surgem quando a gente está falando, por exemplo, pô, mas espera aí, eu coloco gado ou não coloco? Aí a pessoa que colocou o gado, espera aí, eu vou colocar, não, espera o pasto sementear, espera chegar na altura, espera formar tudo. E aí, eu coloco o gado com 90 ou 120 dias, ou coloco antes, ou coloco depois. Isso aqui vai dando uma embananada na cabeça, e a ideia é a gente esclarecer todos esses pontos aqui, cada um desses pontos. Deixa sementear, espera chegar na altura, espera formar tudo, coloca com 90 ou 120 dias. É isso aqui que vocês vão entender agora. Então, presta atenção nesse vídeo que vocês vão sair daqui com isso claro na cabeça. Esperou sementear, olha esse pasto aqui. Então é o seguinte, esperou sementear? Não, não existe esse negócio de esperar sementear. A semente que tinha para germinar, você já tem que jogar isso lá. Você tem que seguir a recomendação da semente, comprar uma semente de qualidade, uma semente boa, tá? E aí você simplesmente vai jogar aquela quantidade. Eu te recomendo que você jogue até um pouco mais. Por quê? Porque a semente é a parte mais barata de uma reforma de pasto. Mais barata tanto, né, pelo custo, quanto também por quê? Porque isso daqui é a base. Aqui, ó, tudo isso que vocês estão vendo veio de onde? Veio da semente, né? Então, não economizem na semente. Não comprem semente ruim, tá? Compre semente de procedência, semente pura, e não fica aquela miserinha. Ah, não, mas a recomendação tá mandando jogar 10, eu vou jogar 8. Não faça isso. Não faça isso. Tá? Então, sementear? Não tem que esperar sementear. Esse é o primeiro ponto. Chegou na altura, esperou chegar na altura. Opa, isso daqui é uma coisa que você precisa avaliar. Chegou na altura. Só que você tem que entender, olha esse pasto aqui como que tá. Tem os voos de pica-pau, tem lugar que tá mais alto, tem lugar que tá mais baixo, que isso também é uma coisa que vocês tomam pau direto nisso aqui, vocês têm que parar com isso. Tá? Essa diferença vai existir dentro da mesma área, até mesmo porque pecuária, fala pecuária de precisão, não sei o que, pecuária de precisão, vamos lá, né?
Então, dentro de uma mesma área, dentro do mesmo pasto, você tem terras diferentes. Você tem um lugar que às vezes empoça um pouco mais de água, você tem um lugar que é um pouco tem um pouco mais de esterco. Então você vai ter isso daqui. A não sei que você faça realmente faça aquela, né, agricultura de precisão que você corrige aqui talhão, talhão, metro quadrado, mas a gente não vai fazer na pecuária porque a gente sabe que a conta não fecha, não adianta a gente querer fazer isso, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte: como é que eu vou adaptar? Como é que eu vou trabalhar para minimizar todas essas variáveis que pode me dar uma tinta aqui, que pode me dar uma paulada na cabeça. Vamos lá. Chegou a esperar na altura? Sim. Leva isso em consideração, junto com o que eu vou te falar nos próximos minutos aqui desse vídeo. Não é só isso. A altura ela tem que ser levada em consideração. Ok, braquiarão. Braquiarão nós estamos falando aí de 40 centímetros. Às vezes você pode deixar ele subir um pouco mais, tá? Para quê? Para poder fechar um pouco da terra para segurar a praga, segurar a planta invasora. Porque ali nesse solo, nessa terra, tem um banco de semente gigantesco. E elas ficam ali em stand-by, que a gente chama de estado de dormência. Quando você mexe na terra, o que acontece? Você estimula com que essas plantas invasoras saiam. Então, se você deixar subir um pouco do capim, sair de 40, às vezes você deixa ele ir para 50, 60 na média, tá? E lembrando, levando em consideração que vai ter algumas áreas que vai estar um pouco mais baixo, vai estar um pouco mais alto, então você tem que andar na área inteira para você entender isso que eu estou te falando. Tem que andar, montar a cavalo ou andar a pé, igual eu estou fazendo aqui nessa foto. Esse dia, Tocantins, solão de não sei quantos milhões de graus, terra de areia, quente pra burro, e eu andei aqui o espaço inteirinho, andei a pé para poder ver o que está acontecendo, para poder levantar o seguinte: quando que eu vou colocar? E aqui nós acertamos, colocamos a quantidade de gado certa, só que é raro não seguir as recomendações no manejo depois que tirou o gado, e aí virou uma bagaceira, perdeu a reforma tudo, uma reforma de 2 anos, 3 anos, virou pó, tem que fazer tudo de novo, tá? Então, altura, braquiarão, pode deixar subir um pouquinho mais é o quê, Diego? Geralmente 50% do, do manejo de recomendação de altura de entrada. Então, por exemplo, o que é isso, Diego? Um braquiarão. Nós estamos falando de 40 centímetros, pode levar até para 60. Nós estamos falando de um mombasa. Mombasa, então, por exemplo, 80. Você pode colocar aí até 120 centímetros. Só que toma cuidado, tá? Para não tombar. É esse que vocês têm que levar em consideração quando eu estou falando de altura, tá? Não pode passar demais, não pode extrapolar demais, porque senão quando o gado andar, vai o que? Vai acamar o capim, vai jogar o capim no chão, que é o que vocês viram aqui nessa foto, tá? Então, esquece. Se você vê que vai acamar, e outra coisa, lembrando de considerar, levando em consideração que quando a planta, ela atinge, né, idades mais elevadas, o que acontece? Ela começa a aumentar a fibra, e aí ela vai perdendo qualidade, ela vai absorver menos, tá? E aí a gente vê outra coisa: não, espera formar tudo, não, aquele cantinho aí você vai ver lá que seu vaqueiro falou assim: não põe gado não, porque não formou tudo. E esse formar tudo, você tem que entender o seguinte: é isso aqui, ó. Opa, a terra não fechou bem ainda. Não, mas aquela bolinha ali não nasceu. Isso daí, sabe o que acontece quando você olha aquela bolinha que não nasceu? Às vezes enterrou demais a semente, às vezes é uma área que juntou água. E aí, lá no início, você jogou a semente e você não prestou atenção naquilo. E aí aquela área ficou atrasada. E geralmente essa parte que não formou, como dizem, não formou, ela é 20% da área, e os outros 80% o capim já está passando, já está tombando, e você está lá simplesmente esperando os 20% crescer, e ele não vai crescer. E aí você vai perder capim, vai acamar, vai aumentar a fibra, vai perder digestibilidade, vai perder aproveitamento, e você está lá simplesmente esperando os 20%, 10%. Nós 50%, você fez uma bela de uma cagada para poder formar o seu pasto, tá? E aí a gente vai pelos dias. Os dias é o menos importante quando a gente fala nisso daqui, tá? Então os dias é o menos importante. O que você tem que levar em consideração? A altura do pasto, tá? Altura do pasto. É isso que você tem que levar em consideração: altura e índice de área foliar, que é o que a gente fala justamente, que é quando a planta ela já cresceu e ela fechou todo o solo e não está chegando luz lá na base da toceira. Quando isso acontece, tem que ver se o solo não está fechado.
olha se o solo está fechado, tá? Ó, atingiu a altura, vê se a terra está cobertinha, vê se o solo está coberto, vê se o solo está fechado, e aí se atingiu a altura. Como é que eu vou saber isso, Diego? Você vai saber o seguinte, quando tiver muito tampado, o que vai acontecer? Você vai começar a ter senescência. Você vai lá, arranca os pezinhos de capim e olha quantas folhas que estão secando ou que estão morrendo de baixo para cima. Por quê? Porque isso mostra que só a parte aérea, a parte de cima, que está recebendo luz. Essa parte aqui de baixo da planta, ela está sendo sombreada. Então, ela está sendo sombreada, não está chegando luz, ela vai morrer. Então, ela vai secar. Então, quando começa a aumentar isso, ou seja, meu índice de área foliar tá muito alto. O que está acontecendo? Não está chegando luz. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que colocar o gado para destampar, tem que colocar o gado para comer isso daqui. Ok? Então, geralmente, isso daí vai dar de 60 até 120 dias. Então, range de tempo, range de meses, depois, né, de semear, da semeadura, da semente, é muito grande. Então, 90, 120, 120, 100, 60. Então, não é isso. Não é isso que pega, tá? E aí, qual que é o gado que você vai colocar? Esse negócio, mas eu preciso colocar um gado leve porque não arranca. Gente, o que tiver que arrancar, vai arrancar, independente do gado que seja, tá? Então você pode colocar um gado leve, você pode colocar um gado pesado, você pode colocar o gado que você quiser. Por que você não vai colocar um gado pesado? Porque você vai ter que tirar ele rápido. Então, eu te recomendo que você coloque, e além do gado pesado, você não pode trabalhar com lotes grandes, tá? Então, você tem que colocar um lote de gado leve, porque é uma categoria que te permite trabalhar com um número maior de animais para você ocupar 100% do pasto e forçar os animais a andarem pelo pasto todo. Então, esse negócio, vai arrancar, isso é bobeira, isso é um monte de mito que as pessoas vão colocando na cabeça e isso vem transferindo, né, de geração para geração, de vizinho para vizinho, de pai para não sei quem, e aí vai virando isso, fica todo mundo com isso na cabeça, e aí tá tomando tinta, tá fazendo manejo errado, não tá aproveitando o pasto, e aí, mas como continua fazendo a mesma coisa. Então muda, tá? Muda. Então, não, você tem que colocar uma quantidade de gado que seja, mas eu vou colocar quantos animais? Aí que tá o negócio. A quantidade de animais, você vai, lógico, você não vai em um lugar que cabe 300, você não vai colocar 1000. Mas o que você tem que prestar atenção? Você tem que prestar atenção assim, coloquei o gado. Quanto tempo que eu vou deixar? Essa é a primeira coisa. É isso que você tem que avaliar. Então eu vou colocar para poder cortar o capim. Por que você precisa cortar o capim? Você precisa entender isso. Principalmente quando a gente está falando de braquiárias. Você precisa de colocar o gado para cortar, né, que a gente fala a ponteira do capim, que chama a gema apical, porque aí você vai parar, ele vai parar de crescer ereto, tá? E ele vai começar o quê? A abrir torceira, ele vai começar a tampar o solo, e aí você não vai ter mais isso aqui que você está vendo. Então, aqui por quê? Porque o capim só está perfilhando. Então, você faz isso, corta, né, a ponteira do capim, a gema apical do capim, para ele começar a abrir a torceira, fechar mais o solo, e também você destampa, tá, o chão para estimular a planta o quê? A perfilhar. Então, ela vai soltar mais perfis, e aí você acaba de formar o pasto. E em relação ao tempo que você vai deixar os animais, você tem que monitorar isso. O tempo qual que é? O tempo é quando ele chegar na altura de saída de pastejo, e aí que você viu que ele cortou o pasto, tá? Então, não deixa, por exemplo, comer muito, deixa sobrar um pouco de folha, para ajudar a planta a fazer fotossíntese, tá? Então, quando você for tirar, o tempo de tirar não é quantos dias, não. A quantidade de resíduo que vai ficar no pasto. E o que você vai fazer depois que você tirar esse gado? Gente, tem que bater um cheirinho de veneno. Tem que fazer uma aplicação de herbicida, principalmente para mato mole, que é o que a maioria das pessoas não fazem. Principalmente em regiões aí de transição, né, de Cerrado para Amazônica, Amazônia e regiões amazônicas. Cerrado também, mas a prioridade, onde, sim, é questão de vida ou morte e consolidação do pasto, é justamente nessas áreas, tá? De transição e
regiões amazônicas. Não tem como não fazer. O que foi que aconteceu com esse pasto? Aonde que eles erraram? Colocaram gado, uma quantidade razoável, tá? Cortou o pasto, mas deixaram comer demais, não prestaram atenção no resíduo, não monitoraram como é que estava sendo a colheita desse capim. E aí o que aconteceu? Quando tiraram o gado tinha rebaixado demais o pasto, e aí a praga veio, bum, tomou conta. No primeiro ano, falei, gente, tem que jogar herbicida e vedar o pasto. Então você tira o gado, faz a aplicação do herbicida e veda o pasto. Veda o pasto. Ok? Não deixa de fazer esse trato cultural, tá? Porque se você não fizer, você vai ter problema e aí corre risco de você perder o seu pasto. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal para você ser notificado sobre os próximos vídeos. Compartilhe esse conteúdo, me siga nas minhas redes sociais. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.